Irmãos, nós estamos estudando Atos, o livro de Atos, já há vários meses, e chegamos ao capítulo 9, que trata sobre a conversão de Saulo de Tarso, e nós já vimos a forma como ele se converteu, a forma dramática, como foi a conversão de Saulo de Tarso, e agora nós vamos entrar no capítulo 9, versículos 10 a 19. Então veja aí na sua Bíblia, abra em Atos 9, versículos 10 a 19. Eu vou fazer a leitura aqui para que os irmãos já tenham uma visão geral da história, e depois nós vamos fazer as nossas divisões e comentários. Então diz assim, Atos 9, versículos 10 a 19, fala assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Muito bem, irmãos. Os irmãos devem se lembrar que eu disse, quando nós começamos o estudo dos capítulos 8 a 10, é uma sessão específica, os capítulos 8 a 10 de Atos, eu disse aos irmãos que esses capítulos eles têm uma característica interessante, que são intervenções sobrenaturais de Deus, intervenções que Deus faz fora da maneira normal como ele age. Nós vemos isso nos capítulos 8, 9 e 10. A própria conversão de Saulo, que estamos lendo aqui, o fato do Senhor aparecer na frente dele, envolto ali numa luz gloriosa, num brilho glorioso, e esse diálogo acontecer e tudo mais, são coisas que nós não vemos em outras partes da história de Atos. A conversão de Cornélio também, a conversão dos samaritanos, nos capítulos 8 a 10, nós temos os dois Pentecostes que faltavam em Atos. Nós tivemos o Pentecoste judaico no capítulo 2, mas Atos 1:8 falava de Jerusalém e Judeia, Samaria e confins da terra. Então tinha que ter um Pentecoste não só em Jerusalém e Judeia, para judeus, mas tinha que ter um Pentecoste também samaritano, e aconteceu em Atos 8, e um Pentecoste gentil, que aconteceu em Atos 10. Então, Atos 8, 9 e 10 tem demonstrações interessantes da ação de Deus. Nós vemos Deus arrebatando Filipe depois que ele prega ao eunuco, nós vemos isso. Nós vemos episódios acontecendo em Atos 8 a 10 que são diferentes de outras partes do livro de Atos. São ações que Deus realiza que não são comuns nem mesmo no livro de Atos, nem mesmo no comecinho lá da história da igreja cristã. E outro fator que nós temos nesses capítulos, é interessante notar isso também, é a existência de personagens que são importantíssimos, personagens interessantes e cruciais para a história toda, que aparecem e logo depois somem, e você nunca mais ouviu falar deles. É muito interessante notar isso no livro de Atos. Isso é interessante porque isso mostra que Deus nem sempre dá projeção, fama e projeção mundiais a pessoas cruciais na sua obra. Exemplos aí nos capítulos 8, 9 e 10. O eunuco.
Crucial a conversão daquele homem. Extremamente importante a conversão dele. Ele foi o primeiro que levou o evangelho aos confins da terra. Os irmãos sabem, eu disse para vocês que a região onde ele vivia, o Sudão, sul do Egito e norte do Sudão, essa região era chamada de confins da terra. Ele foi o primeiro que levou o evangelho aos confins da terra, mas não sabemos nem o nome dele. Ele desaparece totalmente da história. Não temos mais informação nenhuma dele em Atos e nenhuma informação dele nas epístolas, nada. O apóstolo Paulo escreve aos gentios, fala de vários personagens, menciona vários nomes, mas desse eunuco não temos mais notícia absolutamente nenhuma. Nós temos aqui no capítulo 9 agora, aparece esse Ananias. Os versículos que nós lemos giram em torno só de Ananias. Aliás, se você procurar palavras de Paulo nesses versículos, você não acha uma sequer. O apóstolo Paulo não abre a boca nesses versículos aqui. Ele não fala nada. Não fala nada. Ele está em silêncio. Toda a história dos versículos 10 a 19 gira em torno desse personagem Ananias. Depois, o que acontece com Ananias? Some, desaparece. Um homem crucial, meu Deus, todo arranjo para que o apóstolo Paulo se engajasse na igreja, todo arranjo para que ele iniciasse o seu trabalho como apóstolo, dependeu desse homem. Esse homem, sem ele, o apóstolo Paulo estaria aí, uma ovelhinha perdida para lá e para cá. E nós vemos esse homem sendo usado de um modo extraordinário aqui, e depois ele desaparece. Nunca mais ouvimos falar dele. Sumiu. Você vê no capítulo 10 a figura de Cornélio. Cornélio, irmãos, Cornélio simplesmente foi um instrumento usado para que o Espírito Santo chegasse aos gentios. Quem aqui não é judeu deveria agradecer a Deus por São Cornélio. Que é santo mesmo, né? Porque os crentes são santos, né? Deveria agradecer a Deus pela vida de São Cornélio. Porque o Espírito Santo passou a habitar nos gentios pela instrumentalidade desse homem. Aconteceu tudo na casa dele. Foi por meio dele, Pedro foi dirigido até a casa dele. Ele teve orientações de Deus para receber Pedro. E ali então, naquele espaço, naquela casa, ali em Cesareia, na casa de centurião Cornélio, tudo aconteceu. O Espírito Santo foi dado aos gentios ali, marcando um avanço extraordinário na igreja, mostrando que judeus, gentios e samaritanos estão todos no mesmo nível. Não há distinções étnicas na igreja. A chegada do Espírito Santo sobre todos, judeus em Atos 2, samaritanos em Atos 8, gentios em Atos 10, igualou todo mundo, sem distinções éticas, sem superioridade espiritual, tipo, olha, eu tenho Espírito Santo, você não tem, como nós vemos em algumas igrejas falsas que há por aí. Eu tenho Espírito Santo, você não tem. Igrejas falsas dizem isso. O Espírito Santo veio sobre todos os que criam, judeus, samaritanos, gentios, todos bebendo do mesmo Espírito, todos sendo batizados pelo mesmo Espírito, como Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13. A todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito, todos nós somos batizados em um mesmo corpo, somos iguais espiritualmente. Não há um crente que é superior ao outro, que tem o Espírito, outro não tem. Não existe isso. Isso existia nas seitas da antiguidade. Não existe isso na igreja cristã verdadeira. Então, a figura de Cornélio foi crucial, foi essencial. E o que sabemos sobre ele? Nada. Sumiu. Você olha para o capítulo 11, cadê Cornélio? 12, Cornélio, cadê você? 13, Cornélio, nada. Nas cartas de Paulo, nenhuma cartinha para Cornélio. Quem dera, carta de Paulo a Cornélio, não tem, nada. Menção de Cornélio, nada, nenhuma vez mais aparece o nome dele. Sumiu totalmente. São homens cruciais para o avanço do evangelho, fundamentais. Meu Deus, o eunuco, fundamental. Ananias, fundamental para que Paulo fosse um apóstolo até. Cornélio, o Espírito Santo chegando aos gentios, homens importantíssimos. Onde estão? Na história, somem, não aparecem mais. Agora, isso é interessante notar. Por quê?
porque mostra que Deus age de modo maravilhoso, usando algumas pessoas por algum tempo, sem dar fama a elas, sem dar projeção a elas. Elas cumpriram seu papel no reino. O papel que elas cumpriram teve efeitos permanentes, mas o nome delas, não. Isso é excelente, eu acho, porque isso mostra que Deus pode estar fazendo muita coisa, ou Deus pode já ter começado a fazer muita coisa, sem que nós jamais conheçamos os nomes dos canais dessas coisas. Então é assim que Deus age. Para alguns, Ele concede um ministério longevo, que se prolonga aí nos anos e nas décadas, e esse ministério é uma bênção, como vemos no caso do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Para outros, Ele dá uma tarefa, aquela tarefa é fundamental, essa pessoa realiza essa tarefa e ela continua servindo ao Senhor na sua vida. Eu imagino o eunuco ali, sendo evangelista na corte ali de Candace, ali sem nenhuma projeção. Cornélio também pregando o evangelho para os soldados, para os seus amigos ali, para os seus vizinhos, e levando a sua vida cristã normalmente, depois de ter sido tão grandemente usado por Deus. Deus tem aí o modo como Ele age com cada um. Aqui nós temos Ananias, ele vai sumir também da história, mas aqui, nesse trechinho, os holofotes estão nele. Os holofotes dos versículos 10 a 19 estão em Ananias. Vamos então ver aí o que esse texto ensina. Eu dividi esse texto em três partes, como eu sempre faço. Os irmãos vão ver aí, eu vou dizer quais são as três partes. Quer escrever? Antes eu escrevi as partes, né? Vamos escrever de novo então. Eu vou mandar escrever então aqui no quadro aqui. Então a primeira é assim, Atos 9, 10 a 19, número 1, primeira parte aí. O Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. Ok? Vai falar o escolhido, negócio de calvinista. A palavra escolhido aparece no texto. Então, porque aparece no texto, então eu coloquei ela aqui, tá bom? E aí de calvinista assim: o Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. Então esse é o primeiro item aqui. O Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. Versículos 10 a 12. Ok? Coloca lá, pegou a frase? Pegou? Ok. É o Gimel que está escrevendo? É o Gimel? Ok. Então aí, o Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido, versículos 10 a 12. Então note essa frase, cadê? Não aparece. Note essa frase então, aí. O Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. Ele dirige cada passo, dirige as pessoas, até o endereço ele controla, até o CEP envolvido na conversão, ele controla. Então nós vamos ver isso nos versículos 10, 11 e 12. Ok? Então as conversões não acontecem acidentalmente. Não é assim que as conversões acontecem. Elas acontecem porque Deus realiza um propósito, um plano. Deus tem um modo de ação e Ele coloca esse seu plano em andamento. E Ele vai agindo e trabalhando. Nos versículos 10, 11 e 12 e nos seguintes, você vê que o grande personagem que está fazendo tudo acontecer é Deus. Quem está fazendo tudo acontecer nesses versículos? É só você ler de novo. Leia de novo. Quem faz tudo acontecer? Deus. Deus já fez tudo acontecer na conversão de Saulo, né? Vou chamar ele de Paulo daqui a pouco. De Saulo. Agora Ele faz tudo acontecer nos cuidados todos aí referentes a Paulo e a sua conversão. Então é interessante isso aí, notar isso. Deus não joga o ser humano na terra para que ele vá vivendo ao acaso. Não, muito menos os seus escolhidos. Ele tem um plano para eles, para alcançá-los. Ele os busca de um modo específico que Ele planejou. E Ele os alcança usando os mínimos detalhes da história para alcançar e transformar essas pessoas que Ele escolheu. Número 2. Olha o número 2, versículos 13 a 16. O Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido. O Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido.
Essa é a segunda verdade, versículos 13 a 16. O Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido. Está lá. Ok? Então aqui nós vamos ver na parte 2, nessa parte 2, versículos 13 a 16, nós vamos ver o coração do texto. O coração do texto está nos versículos 15 e 16. É o coração dessa passagem. O que fala? O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. E aí prossegue até o 16: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse é o coração dessa passagem. Mostra, aqui Deus revela o objetivo de tudo o que está acontecendo. Muito bem, e o terceiro, versículos 17 a 19, ali, o Senhor transforma radicalmente o seu escolhido. O Senhor transforma radicalmente o seu escolhido. O que é radicalmente? Desde a raiz. Ele transforma. Então não existe conversão pirata na Bíblia. Conversão na Bíblia não é só uma anuência mental. A pessoa, eu acredito em Jesus, não é só isso. A conversão na Bíblia, ela começa nisso. A pessoa crê em Cristo, depois é uma transformação desde a raiz. Ela muda, ela é outra pessoa. É um novo nascimento, é uma transformação, é uma nova criatura. Tudo que ela pensava antes, ela abandona. O quê? Tudo isso é lixo. É como Paulo fala, tudo isso é esterco, isso não vale mais nada, isso não presta, não quero mais saber disso. É assim que ela vê as coisas a partir da sua conversão. Há uma transformação radical, e nós vemos essa transformação aqui, há elementos dessa transformação aqui, nos versículos 17, 18 e 19. Muito bem, tudo bem até aqui? Entenderam as 3 divisões? Entenderam? Ok? Olha lá, tá facinho aí de entender e de acompanhar. Só não entende quem não quer mesmo, quem fica distraído mexendo no celular. Só essas pessoas, só quem fica no celular, viajando, pensando em bobagem, só essas pessoas não entendem nada. E nunca vão entender mesmo, nunca vão entender. E não se concentram no estudo, não aprendeu o que na vida? Nada, coisa nenhuma. Muito bem. Vamos então ver aqui esses 3 itens aí. Olha aí o que diz. Começa com o versículo 10. Observe, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ele aparece aqui na história e ele mora em Damasco. Vamos ver Damasco onde fica? Onde fica Damasco, para lembrar os irmãos? Onde fica Damasco? É que o meu negócio, esse negocinho aqui, ele, não sei se ele, aqui, ok, Damasco onde está? Aqui, Damasco aqui, ó, aqui Damasco, ok, cidade aqui, ó. Está aqui Israel, aqui. Jerusalém, né? Está aqui embaixo, aqui Jerusalém. Está falhando aqui, esse botãozinho está falhando. Aqui Jerusalém está aqui embaixo e Damasco está aqui. Agora, Damasco é importante. Damasco é uma cidade grande. Cidade grande. Essa cidade era grande porque ela ficava numa rota comercial. Isso talvez ajude a entender como o cristianismo chegou lá. Porque nós não sabemos como o cristianismo chegou lá. O cristianismo chegou lá muito cedo. Porque nós estamos aqui no comecinho da história da igreja cristã e já tem crentes lá. E não são, pelo jeito, não são poucos. Nós sabemos o nome de pelo menos 2. Ananias, que aparece aqui. Tem um outro chamado Judas, certamente crente também, que aparece, que morava na rua direita, que vai ser mencionado daqui a pouco. E outros irmãos que são mencionados no finalzinho aí, no versículo 19, são mencionados outros irmãos que ficaram ali com o apóstolo Paulo. Então não era uma ou 2 pessoas, parece que era um grupo mesmo de crentes ali, uma igreja mesmo. Agora, como o evangelho chegou lá? Bom, não era muito longe. Ei, isso aqui não está.
Não era muito longe de Jerusalém, né? Proporcionalmente não, né? 240 quilômetros. 240 quilômetros. Então mais ou menos, mas não tanto, né? Então não era muito longe de Jerusalém, 240 quilômetros. E pode ser que os crentes que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição que se desencadeou na época de Estevão, pode ser que alguns tenham fugido para lá. E, estando ali, formaram ali a sua comunidade, formaram ali a sua igreja. Pode ser isso. Outra razão pode ter sido Atos 2. Vocês devem se lembrar que em Atos 2, Jerusalém está repleta de pessoas estrangeiras que foram para a festa de Pentecostes. Vários judeus estrangeiros que foram para a festa de Pentecostes e ouviram a pregação de Pedro e se converteram. Só que a lista de nações que aparece em Atos 2 não menciona a Síria. Mas aquela lista não é uma lista exaustiva e nem pretende ser. É uma lista que mostra quão numerosos eram os povos que estavam ali. Mas não é uma lista exaustiva, completa. Certamente tinha gente da Síria em Jerusalém naquele dia. E certamente se converteram também. Depois voltaram para sua cidade, para Damasco e outras cidades. Pode ser isso também. Agora, um fator muito interessante notar é que Damasco fica... Onde está aqui? Sumiu. Damasco fica na crescente fértil. Isso aqui, ó. Cadê aqui? Diminui um pouquinho o mapa. Diminui um pouquinho o mapa. Ok. Aqui você tem a crescente fértil. É isso aqui, ó. Isso aqui chama crescente fértil. Essa porção aqui de terra, aqui, enorme, aqui, ó, que sai da Mesopotâmia. Aqui é a Mesopotâmia. Rio Eufrates e Tigre, ao Iraque, aqui na Mesopotâmia. Então, essa faixa todinha aqui, ó, tá vendo que ela é um pouquinho esverdeadinha? Estão vendo que ela é um pouquinho esverdeada? Ela é um pouquinho esverdeada. Aqui é tudo clarinho, né? Aqui é claro assim porque é deserto. É deserto. Então não dá para você viajar, não dava, né? Hoje dá. Não dava para você sair da Mesopotâmia, aqui, ó, perto do Golfo, aqui é o Golfo Pérsico, né? Não dava para você sair da Mesopotâmia aqui e ir para o Egito em linha reta. Olha o Egito aqui. Então era uma trajetória até sonhada. Porque você sair da Mesopotâmia, uma rota comercial muito ativa, muito viva. Você sair da Mesopotâmia e ir para o Egito em linha reta seria uma bênção, né? Muito fácil, mas ninguém fazia isso. Por quê? Porque você tinha que atravessar o deserto como? Com camelo, tinha que atravessar o deserto a pé. Ninguém suportaria isso. Essa viagem seria uma viagem horrível de se fazer. Então, impossível até, né? Então, como eles faziam? Eles seguiam essa rota aqui, ó, subindo pelas margens dos rios Tigre e Eufrates, subindo aqui, chegando aqui, até aqui em cima, tudo verdinho. Tudo verdinho, por isso chama fértil, crescente fértil. Chama crescente porque tem o formato de uma meia-lua, de uma lua no formato de lua crescente. Então, vem até aqui, né? É uma meia-lua assim, uma lua no formato de crescente assim. Então a pessoa fazia o quê? O viajante, as rotas comerciais faziam o quê? Seguia esse trajeto aqui, ó. Sim. Descia aqui, verdinho também, parava em Damasco, tomava uma Coca-Cola, tomava um cafezinho, descia para o Egito. Então ficava bem no caminho do Egito para a Mesopotâmia e vice-versa. Então era uma rota comercial muito dinâmica. Era uma grande 25 de março na época, né? Era uma grande 25 de março. As caravanas de comerciantes faziam esse trajeto. Faziam trajeto aqui, ó. Sim, sempre. Egito, Mesopotâmia, Egito e assim por diante. Passando por Damasco. O que acontecia com as cidades? Ó, não tem quase cidade aqui no meio. Mas olha, cidades aqui, ó, quantas tinham? E ainda tem, né? E subiam aqui, desciam, chegavam em Damasco, Jerusalém ficava no caminho também, olha aqui, ó.
Essas cidades todas eram abençoadas até por essas rotas comerciais. E os comerciantes levavam o quê? Não só mercadorias, mas eles tinham contato também com ideias, com religiões. E então, Damasco acabava sendo um receptáculo de várias ideias e religiões. Pode ser então que o cristianismo chegou em Damasco? Pode ser, né? Por meio de rotas comerciais também. O comerciante tinha contato com o cristianismo e levava na sua viagem as suas ideias também, e desse modo o evangelho chegou em Damasco. Não sabemos. O fato é que era uma cidade grande, sob a administração romana, fazia parte da Decápole, as 10 cidades helenistas mais importantes da época, e tinha lá uma grande população judaica. A igreja nasceu no meio da população judaica. A igreja inicial, a igreja do primeiro século, era judaica, não tinha gentios, só depois que os gentios entram, mas a vasta maioria, ou quase a totalidade mesmo, eram judeus. Em Damasco também eram judeus. Então veja aí a sequência. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Olha aí, Deus de novo aparecendo numa visão. Quantas visões há envolvendo a conversão de Saulo? Quantas visões há? Quem sabe? Quantas visões há envolvendo a conversão de Saulo? Quantas? Uma no caminho de Damasco. Tem uma visão lá, que é a mais conhecida. Tem essa visão aqui, a visão de Ananias, e tem uma outra visão. Vamos ver a outra visão. Olha só o versículo 11, no finalzinho. Fala assim: pois ele está orando. Ele quem? Saulo. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos. Olha aí. Qual é a outra visão? É uma outra visão de Saulo. Saulo, então, na sua conversão, ele teve duas visões. A primeira visão que ele teve, na realidade, foi muito mais do que uma visão, né? Porque foi um fato histórico. Ele viu o Senhor fisicamente diante dele, envolto em glória. Foi a primeira visão, uma visão palpável. Não foi uma projeção da cabeça dele, uma visão palpável. Ele viu ali. A segunda visão aparece aqui, em Ananias, Ananias tendo uma visão. E a terceira visão é mencionada no versículo 11 e 12. É Saulo tendo uma visão em que ele vê Ananias chegando. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui Deus controlando os detalhes. Quem está fazendo a história rolar? Quem está fazendo a história rolar? Quem está com a rédea da história na mão? Quem? Deus. Deus está com as rédeas da história na mão, fazendo a coisa acontecer. Então ele se aproxima de Ananias e fala numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quem está falando com Ananias? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Quem é? Quem está falando com Ananias? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Hã? É assim, ó, geralmente, no Novo Testamento, quando usa a palavra Senhor, no Novo Testamento, geralmente se refere ao Filho. Ok? Então, é Jesus quem está falando com Ananias aqui. Aliás, se você olhar o versículo 17, você vai ver quem falou com Ananias. Está no 17. O próprio texto mostra. Olha aí. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio... Quem? Jesus. Então quem apareceu para Ananias? Jesus. É a segunda pessoa, o Senhor. Agora, a resposta de Ananias, olha a resposta dele. Olha o que ele responde: eis-me aqui, Senhor. Não lembra um pouquinho Isaías, né? Lembra Isaías, não lembra Isaías? Isaías, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta, eis-me aqui, Senhor, revela o quê? Quando ele fala: eis-me aqui, o que significa isso? Eu estou aqui? É isso que significa? Olha, eu estou aqui. Não, eu sei que você está aí, mas o que significa isso? Eis-me aqui, Senhor. Essa resposta revela o quê? Que atitude essa resposta revela?
a prontidão para servir. Que mais? Que mais? A resposta foi demorada? Não, foi uma resposta pronta, né? De pronto. Eis-me aqui, na hora, estou pronto. Revela humildade, obediência, serviço. É assim que ele responde. E é interessante notar o seguinte: como é que o Senhor chama Ananias? Pelo nome dele. Isso mostra o quê? Que ele nos conhece. O Senhor conhece cada um dos seus servos pelo nome. Para Deus nós não somos uma multidão, uma massa, não é isso? Uma massa de pessoas, uma multidão sem nome, não. O Senhor conhece cada servo dele pelo nome, cada um. Ele não fala aquela pessoa lá daquela igreja, aquela igreja em geral, não. Ele conhece cada servo dele pelo nome, sabe tudo e sabe onde mora. Ele foi na casa de Ananias, ele sabe o nome, sabe o endereço. E ele vê a pessoa, conhece o coração da pessoa, sabe tudo. E é interessante notar a resposta de Ananias: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. O que o Senhor quer? É uma resposta obediente, imediata, humilde. Esse é o servo completo. É o servo humilde, pronto, disposto a obedecer. O Senhor falou, ele: eu estou pronto. Eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Essa é a atitude desse homem, de Ananias. Agora veja a sequência. Veja a sequência, vamos ver o que vai acontecer. Então o Senhor lhe ordenou. O que o Senhor fez? Como assim? Isso não é muito desrespeito com, sei lá, a vontade da pessoa? Não, uma falta de respeito, isso? Será que não tem que ter uma certa... Será que não tem que ter mais humildade um pouco? Hã? Vocês acham? Jesus fez o quê? Hã? Olha, será que você podia, por favor, quebrar um galinho para mim? Hã? Por favor, vai, eu sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa por você. É assim? O que ele fez? Ele ordenou. Por que ele ordenou? Porque ele manda. Jesus não pede. Jesus não pede. Sabiam disso? Jesus não pede nada. Quem pede somos nós. Nós pedimos, ele não. Eu peço, eu imploro, eu suplico, eu clamo, eu Senhor, por favor. Eu sim, ele não. Ele não. Ele manda. Esse aqui é o Jesus da Bíblia, esse aqui. Tem um Jesusinho que inventaram que é diferente, que é o Jesusinho rosadinho, com trancinhas. É o Jesus esmoler, né, que implora, por favor, chorando lá e tal, e todo mundo pisa nele e dá ordens dele. Esse aí é um ídolo falso que o diabo inventou e colocou na boca de alguns falsos profetas para anunciá-lo por aí afora. O Jesus verdadeiro não faz isso. Jesus verdadeiro não é assim. Jesus verdadeiro, ele manda, ele ordena. Ele não pede, não implora, não. Ele se aproxima do seu servo, o seu servo humildemente, com temor e tremor, diz: eis-me aqui, Senhor, com temor e tremor. Ele não tem opção. Vou pensar, não. O seu servo se põe diante dele, ele vê, ele conhece a vontade do seu Senhor, como nós conhecemos. Ele olha essa vontade, mesmo registrada na Escritura, e ele fala: é isso e acabou, vou fazer isso. O Senhor quer que a minha vida seja assim? Não vou discutir. Isso aqui é para a época. Não vou discutir. O Senhor ordena em sua palavra que seja assim. É assim que será. Mas o mundo mudou. Eu não tenho compromisso nenhum com o mundo, não pertenço a este mundo, não tenho conexão nenhuma com esse mundo, não tenho que agradar esse mundo, não me importo com esse mundo. O que o Senhor fala para mim é um comando: eis-me aqui, Senhor. Vou fazer, vou viver, vou falar, vou andar, vou me comportar, vou tomar minhas decisões de acordo com o que o Senhor quer, porque eu sou o servo. O meu papel é dizer: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor é rei, é soberano, o Senhor manda, o Senhor ordena, eu apenas obedeço às suas ordens. É assim que funciona. Esse é o cristianismo bíblico. Não é o cristianismo água com açúcar que os servos do diabo inventaram para desfigurar a fé. Esse é o verdadeiro.
é o servo e o seu senhor. O servo está lá, humildemente. O Senhor se aproxima e diz: faça isso. O Senhor o chama, ele responde de pronto, com humildade: eis-me aqui, Senhor. O Senhor então ordena: faça isso. E ele vai e faz. É assim, é simples. Não tem debate, não tem discussão, não tem lero-lero, não. Essa é a relação do crente com o seu Senhor. O que pode acontecer é o servo ficar perplexo e confuso e fazer perguntas: Senhor, eu tenho dificuldades aqui, eu não estou entendendo. Isso é normal, mas não há atitude de rebelião. Nós vemos isso em Ananias. Ananias ficou assustado com a ordem. Ele é humano, ele não é um semideus, Ananias. Ele se assustou com a ordem. O quê? Senhor, não estou entendendo. E ele expressa ali ao Senhor a sua perplexidade, mas não há rebeldia nele. Ele não ataca, ele não contraria Jesus. Aí Jesus explica para ele o que está fazendo. É assim que o Senhor age, é assim que ele faz. Mas não há na atitude do servo rebelião, nada disso. Veja aí a ordem. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha aí, na rua direita, aqui pertinho da gente, na rua direita, não é aqui perto? Não é aqui pertinho? Tem uma rua direita aqui, não tem? Mas não é essa aqui não, é outra rua direita. Tem uma foto da rua direita aí, em Damasco. Vamos ver a foto da rua direita. Nossa, tá ruim de ver, né? Nossa, muito ruim. Esse projetor é assim, ruim mesmo? Não tem um projetor melhor, para ver melhor as fotos, né? Hã? Tá claro? Apaga a luz um pouquinho aí, Paulo, por favor. Apaga a luz. Esses aqui, ó, para melhorar um pouquinho só. Não ajudou nada, né? Mas tudo bem. Então tá aí. Bom, essa é a rua direita, é um pedacinho dela. Ela é longa, essa rua. Essa rua tem 1,5 km. Ela é longa. Não é uma rua curtinha assim, que é um pedacinho dela só, dessa rua aí. Agora notem, essa rua era uma rua que era difícil não identificar. Por quê? Porque na época essa rua tinha pilares ao longo dela. Tinha várias colunas, era uma rua bonita. Ela tinha várias colunas ao longo dela. E em cada extremidade dela tinha um portal. Melhorou agora? Não melhorou? Clareou, né? Quem fez isso? Você? Ok. Agora sim. Esse é o Gimel. Gimel, né? Esse é o Gimel. Efeitos especiais. Então, no final dessa rua, lá no final, nas duas extremidades, né? Existiam arcos, portais. Então era difícil você errar. Rua direita era uma rua bonita, com essas colunas nas laterais todas ao longo dela e os portais ali nas extremidades. Então quando falou, vai para a rua direita, era fácil achar. Não era uma viela, não era lá em Guarulhos, né? Lá nos... né? Rua, como é que chama a rua que você mora? Como? Rua o quê? Salgado Filho. Olha aí, quem sabe onde é isso? Rua Salgado Filho. Vai saber onde é isso, né? Nem coloque no Google Maps, você não vai achar nunca, né? Rua Salgado Filho. Vai saber onde é isso aí? Confins da terra, né? Uma cultura. Na hora que pesquisou Rua Direita, adivinha o que apareceu aqui, ó? O quê? Grão-Mogol. Não, mas tem uma rua direita lá. Rua de Grão-Mogol. Não. Do lado de Damasco. Não. Damasco é mais perto do que Grão-Mogol. Damasco é bem mais próximo do que Grão-Mogol. Essa rua direita não conta. A rua direita de Damasco era conhecida, não era Salgado Filho, essas coisas aí, né? Não era essa ruazinha direita aí, que toda torta, lá de Grão-Mogol, toda esburacada. Não. Então, era uma rua conhecida, famosa e bonita. E note então, veja aí o que diz o texto aí. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita. Olha os detalhezinhos, hein? E na casa de Judas. Quem é esse Judas? Irmãos, não temos a menor ideia quem é esse homem. Ele aparece aqui e só menciona o nome dele aqui e não aparece mais nada.
Nós não sabemos como Paulo chegou na casa dele, não sabemos como Paulo chegou na casa dele. Imagine o susto desse homem quando Paulo chegou na casa dele. Falou, eu me entrego, né? Na hora. Olha, ele chegou, você é Saulo, tá? Eu me entrego, olha, Ananias mora lá, pode prender ele também. Na hora. Deve ter sido um susto enorme, mas é que Lucas não está interessado nesses detalhes. Eu fico interessado, eu fico pensando, curioso, né? Como será que foi quando Saulo chegou ali com pessoas ajudando ele na casa de Judas? Como ele chegou nessa casa? De que jeito ele chegou lá? Não sabemos. Judas era um crente? Certamente era um crente. Qual foi a reação dele quando viu aquele homem ali na porta da casa dele? Deve ter ficado desesperado. Mas não sabemos nada disso, nem aconteceu depois. Judas é mencionado aqui e some, não aparece mais. O texto está se concentrando na ação de Deus. O grande ator nesse palco aqui em Damasco é um só, Jesus. Jesus é o grande ator, é Ele quem vai e faz tudo acontecer, dirige tudo. Olha, está na casa lá, você agora vai lá, ele está orando, ele viu um homem chamado Ananias chegar. Quem deu essa visão de Ananias para Paulo? Claro, foi o próprio Jesus. Então ele está controlando os detalhes todos, para que tudo funcione como Ele quer, para que tudo aconteça como Ele quer que aconteça. Deus tem o controle da história, é importante observar isso. Deus, Jesus, escreve a história e controla a história como Ele quer, buscando aí a realização dos seus planos salvíficos e os seus planos de alcançar outros povos. Veja aí na sequência então. O texto fala assim: então o Senhor dispõe e vai à rua que se chama Direita, né, já vimos aí a foto da rua, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Não fala o que ele estava pedindo. Bom, dá para imaginar o que ele estava pedindo? Quem quer chutar? O André falou, ele estava pedindo perdão. Ok. Quem mais tem alguma outra sugestão? Só perdão? O que mais ele pedia? Para ver de novo. Olha, Senhor, eu estou cego, né? Por favor, né? Eu não quero ficar cego. Oi? Para recuperar a vista. Recuperar a vista. Ok, se você estivesse cego, você ia fazer o quê? Você ia orar assim também, né? Senhor, me perdoa. Eu te persegui sem saber. Eu não sabia. Eu pensei que eu estava sendo zeloso. Senhor, me perdoa, e outra coisa, me faça enxergar. O que mais ele estava pedindo? O que mais? O que você faria? Gente, o seu mundo desabou. O seu mundo desabou. O seu mundo caiu. Tem até uma música assim, não tem? Meu mundo caiu. O apóstolo Paulo escreveu essa música, né? Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Tudo que eu cria, desde a minha infância, tudo, toda a minha fé, toda a minha religiosidade, todos os meus valores, tudo simplesmente acabou. Tudo era mentira, tudo era um engano meu. Eu não sei o que fazer. Talvez, é possível, Saulo estivesse dizendo, Senhor, me ajude, porque eu estou totalmente perdido. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, né? Lá em Grão-Mogol, como é que fala? Eu não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vou. Grão-Mogol fala assim, é outro idioma, né? Não sei para onde eu vou, não sei que coçou, não sei que coçou, não sei Dom Cotô. É assim que eles falam em Grão-Mogol, desse jeito, né? Não sei, estou perdido, totalmente perdido. Me ajude, porque eu estou totalmente perturbado. Me capacita, me orienta, porque eu não sei o que eu faço agora. Irmãos, o que aconteceu com esse homem foi algo devastador. Ele ficou 3 dias sem comer e nem beber. Não é porque, deixa eu jejuar um pouquinho, não. É porque ele estava emocionalmente tão abatido que ele não tinha fome. Acabou. Irmãos, imaginem. Deixa eu fazer aqui uma comparação infeliz. Os irmãos se sentiram até um pouquinho mal com o que eu vou falar agora.
tá? Uma comparação infeliz e absurda, mas só para os irmãos sentirem um pouquinho, sentirem. Os irmãos são crentes, os irmãos têm convicção acerca da sua fé. São crentes, estão aqui, servindo ao Senhor e tudo mais. Vamos supor, olha o que eu vou falar agora. Vocês vão sentir até um negócio aqui no coração, aqui, uma dor no estômago, vocês vão sentir. Vamos supor que os arqueólogos encontrem em Jerusalém o corpo de Jesus, com evidências 100% certas de que é Jesus de Nazaré. Sem dúvida nenhuma, 110% de certeza, é o corpo de Jesus de Nazaré. Está até escrito aqui, ó. Escreveram, está lá, tem as marcas ali nas mãos e nos pés, as marcas da coroa de espinhos, tudo, a marca da lança, tudo. Esse cadáver é de Jesus de Nazaré. 100% de certeza. E aí? O que você faria? Hã? Você fala, não é mentira. Vamos supor que fosse mesmo. Nós fazíamos o quê? Irmãos, a nossa vida ia simplesmente acabar. A minha vida ia desabar. Acabou. Como é que eu ia subir nesse púlpito? Como é que eu ia... Qual a razão de ser da igreja? Qual a razão de ser da nossa ética, dos nossos costumes, dos nossos valores? Eu acho que ia virar um mendigo. Sair andarilho pela rua. Ah, mas você é casado. Quem inventou isso aí? Negócio de casamento. Quem inventou isso? Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quem? O que você está falando? Que igreja? Que Cristo? Isso não existe. Acabou. Eu vou rastejar pelo mundo como um bicho, fazer o que dá na telha, e quando eu morrer, sabe o que vai acontecer? Nada. Eu vou apodrecer e acabou. A vida perdeu o seu sentido. É isso. Pior até do que incrédulo. Eu pensava assim, os incrédulos estavam certos, eles é que foram felizes, aproveitaram o que puderam, eu me enganei, joguei minha vida fora atrás de uma fábula. Meu Deus do céu! Era esse o sentimento que Paulo estava tendo, em certa medida era isso. O mundo dele havia desabado. Ele estava lá. A diferença, a comparação que eu fiz agora é pior. É muito pior. Porque Paulo teve a visão de Jesus, ele sabia que havia algo além. Ele sabia que havia um caminho. Ele sabia disso. Na ilustração que eu dei, não sobra nada. No caso de Paulo, ele sabia que tinha um caminho. Na ilustração que eu dei, não sobra nada. É fechar a porta e ir embora. É trancar a porta lá, ó, descer, catar as coisas e ir embora. Cada um faz o que quer. Irmãos, já foi um prazer, mas cada um vai ver sua vida, cada um vendo como quiser. Até logo, passe bem, tchau. Acabou. Seria assim. Paulo aqui ainda sabia, existe um Senhor que eu julguei que não existisse, mas agora eu sei que existe. O que eu faço agora? Ele estava perplexo? Estava. Perdeu tudo, mas ele ainda tinha essa esperança. Muito bem, veja aí a sequência, ele está orando, ok? E durante a oração, o que aconteceu? Veja aí versículo 12. Ele viu entrar um homem. Ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É bem provável aqui que esse trechinho, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, é bem provável que esse trechinho mostra uma parte das respostas de oração que Deus deu a Saulo. Ele devia estar pedindo: Senhor, eu quero ver de novo.
E aí então ele deu essa visão em que Ananias impõe as mãos e ele recupera a vista. Ó, calma, isso vai acontecer daqui a pouco. Então esse aqui pode ser um sinal de qual era um dos pedidos de Paulo na oração. Cris? Sim. É uma nação que perde seu sentido, né? Perde seu sentido, porque viveu no engano os séculos todos da sua história. Aqui o que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo assustado desse jeito, é o que você falou, é verdade. Existe aqui até uma visão pálida do que vai acontecer com a nação inteira. A Bíblia fala que verão aquele a quem transpassaram e chorarão como quem chora pelo primogênito. Como é que alguém chora pelo primogênito? Meu Deus, né? São lágrimas de muita dor. E a nação toda verão aquele a quem traspassaram, né? E vão chorar amargamente. Aqui, será que o apóstolo Paulo chorou aqui? Eu acho que ele, acho que ele passava a noite chorando. Meu Deus. Acho que ele lembrava das pessoas que ele tinha torturado, dos chicoteamentos, 39 açoites sobre mulheres, sobre homens, velhos, sendo açoitados ali por ele, nas sinagogas. Quantos ele não votou dizendo, olha, deve morrer. Quantos ele não levou na própria Jerusalém? Fala que ele assolava, em Atos 8 fala que ele assolava as igrejas de Jerusalém. Assolar é devastar, é destruir, ele matava a gente. Ele deve ter... Gente, esse homem está destruído. Está destruído. Pode tomar remédio, pode fazer terapia, não tem jeito não. Só Jesus na causa, como falam por aí, né? Só Jesus para socorrer. Porque esse homem aqui está devastado totalmente, não tem como ele se recuperar disso. Não tem. E ele carregou isso pro resto da vida. Sabiam disso? As epístolas são sinais disso. As epístolas mostram isso. Ele fala assim, olha, eu sou o pior dos pecadores, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele fala, ele carrega isso para sempre, não é? É uma dor que ele carrega para sempre. Aliás, eu falei na semana passada que ia trazer aqui, né, alguns versículos que mostram o impacto da conversão de Paulo sobre ele. Não esqueci, está aqui, mas é que eu pulei. Então na semana que vem eu falo, tá bom? Bom, vamos mais um pouquinho só vou mencionar aqui o outro item, porque não vai dar tempo, hoje tem ceia, não vai dar tempo. Então veja aí, o Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido. Isso aí nós temos os versículos 13 a 16, e nós vamos ver isso aí. O primeiro qual foi? O Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. O Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido, e nós vimos isso aí. O Senhor dirigindo cada detalhezinho, a casa, a rua, as pessoas, tudo. Ele controlando tudo para que o apóstolo Paulo recebesse aquela assistência de que ele precisava. Aí vem, no item 2, o Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido. O versículo 12, ou melhor, o versículo 13, mostra a primeira reação de Ananias. Não é uma reação de rebelião e nem de contestação, mas ele está assustado. Essa reação mostra o quê? Olha a reação dele. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Pergunta: Saulo era famoso? Muito famoso. Ele fala, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. É interessante, ele nem fala o nome aqui. Olha, eu tenho ouvido acerca desse homem por muitas pessoas. Ele nem menciona o nome aqui, parece que tem medo até. Ele prossegue: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Essa reação de Ananias durante a visão mostra o tamanho do milagre que tinha acontecido. Essa reação dele é ele está estupefato, ele está perplexo. Ele fala: Senhor, Saulo, o senhor tem certeza? Porque
esse homem, não é possível. Esse homem, ele é conhecido, e o que ele tem feito contra os crentes lá em Jerusalém é inenarrável, é algo assustador. Não é possível isso. Ananias ficou perplexo diante daquela revelação. Ele não se rebela aqui, mas ele expressa o seu susto. Fala: Senhor, isso é demais. Isso que o Senhor está dizendo para mim é realmente de assustar. Não é possível isso. Olha o versículo 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes. A fama de Saulo o precedia. Eles já sabiam que ele estava chegando. Os crentes de Damasco já tinham recebido alguma informação. Devia ter algum agente secreto que correu para Damasco primeiro, não sei. Algum crente lá de Jerusalém deu um jeito de avisar. Assim, ó, o chupacabra está chegando aí. O demônio está chegando aí. O Satanás encarnado está vindo. E ele está trazendo cartas do sumo sacerdote. Então, de algum modo, Ananias e os crentes de Damasco já sabiam que Paulo estava chegando e que ele estava trazendo autorização para prendê-lo. Eles estavam preparados já. As notícias que Ananias esperava e as orientações que Ananias esperava não eram essas. Quando Deus apareceu para Ananias dizendo: Ananias, ele disse: eis-me aqui, ele já esperou. Aí vem bomba. Aí vem bomba. Porque eu já sei que Saulo está vindo. Eu sei que ele já está trazendo cartas. Deus vai orientar dizendo alguma coisa: olha, se prepara, porque está chegando um homem assim, assim, e ele vai, olha, vocês têm que fugir daí. Ele deve ter esperado isso da revelação de Deus. Mas o que Deus fala é algo totalmente diferente. Assim, ó, vá até ele, porque ele está orando. É o que Jesus fala para ele. Então, foi algo que ele não esperava. Ele já sabia que Paulo estava chegando para prender, o texto fala aqui, para prender a todos os que invocam o teu nome, ele diz. Eu sei o que ele veio fazer aqui. A nossa rede, né, gospel, de informações secretas, né, a nossa rede já nos informou, né? Já chegaram os nossos espiões lá de Jerusalém e já nos avisaram de que ele está chegando. Já sei o que vai acontecer. Veja a resposta de Deus. Mas o Senhor lhe disse: vai. Olha aí, o que é isso aqui? É uma ordem? Uma ordem. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele faz vocês sofrerem? Ele vai saber o que é isso. Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Ele acha que ele trouxe sofrimento para as pessoas? Ele vai aprender o que é sofrer por mim. Ele não viu ainda. Ele não viu ainda o que é sofrer por mim. Ele vai experimentar o que é sofrer por mim. Então aqui, como eu disse, 15:16 tem o coração da passagem, que nós vamos estudar no próximo domingo. Aqui nós vamos ver, né, o que é um instrumento escolhido. Aqui a palavra é vaso, um vaso escolhido. Essa figura Paulo usa em outras partes da Bíblia. Nós vamos ver o que significa isso. Aqui fala que ele será uma testemunha entre gentios e reis e perante os filhos de Israel. Nós vamos ver se isso se cumpriu. Isso se cumpriu ou não? Se cumpriu como? Nós vamos ver também como se cumpriu. E aí caminharemos para o finalzinho, a transformação radical do escolhido do Senhor.